Fala galera, vamos continuar então conversando um pouco sobre a chamada gestão da cadeia de suprimentos. Essa cadeia de suprimentos então, conforme eu estava explicando no bloco anterior, é esse relacionamento econômico entre vários personagens, né, que precisam trabalhar redondinho, né, todos eles antenados, realmente interligados, para fazer com que o consumidor final fique feliz, né, com aquela prestação de serviço. Então o que acontece? Vamos imaginar que em algum momento o distribuidor esqueceu de fazer um pedido para a fábrica e o distribuidor ficou desabastecido. Esse distribuidor desabastecido não vai conseguir vender para os atacadistas, que não vão conseguir repassar para os varejistas, que o consumidor final não vai encontrar aquele produto na padaria. Então quer dizer, cadeia quebrada. Então tem que ter uma comunicação muito íntima, né, não tão íntima assim, mas muito íntima entre esses personagens, para que não falte nenhum produto em nenhum momento da cadeia e ao mesmo tempo também não sobre excessivamente, gerando aqueles problemas todos que a gente viu nos blocos anteriores sobre o excesso de estoques, custos de armazenagem, risco de furto e por aí vai. Então, como é que funciona isso melhor? Vamos visualizar essa cadeia de suprimentos, acompanhando aí na tela esse esqueminha. O que a gente tem aqui? Nós temos as fontes, que são os fornecedores de matéria-prima. Esses fornecedores de matéria-prima, né, pelo departamento de compras, acabam fornecendo então para as fábricas. As fábricas vão processar essa matéria-prima, transformando isso em produto final. Esse produto final pode ser vendido diretamente ao consumidor, tem várias fábricas que atendem diretamente consumidores finais, pode ser vendido para distribuidores, que vão repassar isso para atacadistas e varejistas, que vão revender ao consumidor, como também poderia acontecer, embora não aqui no esquema, as fábricas podem vender diretamente também para atacadistas e varejistas que revendem esse produto para o consumidor final. Entre esses personagens todos, fontes, departamento de compras da fábrica, a própria fábrica, distribuidores, atacadistas, varejistas, tem que existir uma troca de informações. E para isso eu posso usar aquela ferramenta que eu expliquei lá na primeira aula, que é o EDI, Electronic Data Interchange. Tradução, troca eletrônica de informações. Entre esses personagens todos, vai existir o fluxo de materiais, que não pode ter falhas, e tem que ter um fluxo de informações. Isso é, não pode faltar informação para nenhum personagem, para que esses personagens então consigam manter os seus estoques da quantidade adequada para atender melhor ao consumidor. Então vamos ver o conceito que está aí em cima desse esquema, né? A gestão da cadeia de suprimentos. Cadeia produtiva é o conjunto de atividades econômicas, né, como eu falei agora há pouco, que se articulam progressivamente. Desde o início da elaboração de um produto, que inclui matérias-primas, máquinas, equipamentos, produtos intermediários, até o produto final, a distribuição e a comercialização. E o ideal é que essa comercialização mantenha-se, né, sempre. Isso é chamado então de pós-venda, como eu falei agora há pouco. É a continuidade do relacionamento com o cliente. Quais são as ferramentas então que a cadeia de suprimentos utiliza? Continuando aí na tela. Esses personagens todos vão usar várias ferramentas conforme a gente vai ver na sequência. Então aqui está a definição desses termos mais técnicos que eu usei agora há pouco. Então acompanhando aí essas definições para na sequência sim conhecermos as ferramentas. Então fontes. Fontes são os fornecedores de matéria-prima. A cadeia começa com fontes que podem fornecer os ingredientes básicos para dar início a uma cadeia produtiva. Como eu falei agora, matérias-primas. Processadores. Processadores são as fábricas. A primeira conexão é com o processador, que transforma a matéria-prima em produtos, componentes ou serviços, claramente identificável como consumível na cadeia. Então, processadores são as chamadas fábricas. Distribuidores. Distribuidores. Esse sistema transporta o produto final da fábrica para um depósito ou centro de distribuição, se necessário, e entrega as quantidades adequadas ao estabelecimento de varejo no momento em que for solicitado. Então, distribuidores podem vender diretamente ao varejo, como também vendem para os atacadistas, né, que compram também grandes quantidades. Atacadistas e varejistas. Em suas prateleiras, os estabelecimentos atacadistas e varejistas oferecem o produto para o possível comprador. Entre os varejistas existem, por exemplo, as lojas de departamentos, as mercearias, grandes lojas ou pequenos negociantes, dos quais a compra é feita. E o último e principal personagem, consumidores, que tomam a decisão final, selecionando os seus produtos preferidos e efetuando as compras que concluem e trazem resultados para a cadeia. Então, assim, desses personagens, gente, o principal sempre é o cliente, o consumidor final. É ele quem alimenta
né, com as suas compras, todos os personagens, direta ou indiretamente, dessa cadeia. Na prova do MP1 em 2010, caiu uma questão que nunca tinha sido abordado nas provas de administração de materiais. A questão ela dizia alguma coisa parecida com o seguinte, que se pode ocorrer em algum momento da cadeia uma falha na informação que acabe, por exemplo, gerando um superestoque ou falta de materiais entre os elementos dessa cadeia. Até aí a questão está correta. E aí vinha a questão perguntando se o nome disso era efeito Forrester. E isso quebrou muita gente no dia dessa prova, porque isso até então nunca tinha caído. Na economia, existe um conceito chamado efeito chicote. O que é efeito chicote na economia? Por exemplo, esse chamado efeito chicote é em função... Por exemplo, imagina um chicote, né? Para ele conseguir dar aquela estalada, você não tem que colocar o movimento para cima e quando o chicote vai para cima, uma outra parte vai para baixo, fazendo aquele efeito sinoidal. Né? A mesma coisa, eu segurar uma ponta de uma corda e você segurando a ponta aí do outro lado. Né? Vamos lá, pega a corda aí. Se eu balançar essa corda para cima e para baixo, quando meu braço estiver vindo para cima, boa parte da corda foi para baixo. E para você ela está chegando em cima. Isso é o chamado efeito chicote. Então, transformando isso em economia. Um boato no mercado, por exemplo, vamos imaginar que determinada empresa, que não tem intenção nenhuma de fechar as portas, e tem um baita de um produto que é extremamente bem vendido, bem aceito pelo consumidor, mas está vivendo um momento de crise onde as vendas caíram. E essa fábrica anuncia, lança um boato de que ela vai fechar. O que provavelmente vai acontecer com a procura desse produto, que até então era bem vendido, mas deu uma quedinha? Provavelmente as pessoas vão procurar esse produto para superestocá-lo. Né? Já que a fábrica vai fechar, vamos estocar esse produto. Bom, isso vai gerar então um desovar do estoque dessa fábrica, que vai ter um aumento de vendas significativo por um boato que foi lançado. Com as pessoas comprando um estoque excessivo, sob a ameaça da fábrica fechar, mas a fábrica não tem a intenção de fechar, ela vai ficar sem estoque naquele momento, concorda? Então, quer dizer, eu superestoquei o meu cliente, só que a fábrica ficou sem nenhum item de abastecimento. Com a grana que ela fez dessas vendas que surgiram em grande quantidade só por causa do boato, ela vai comprar mais matéria-prima e vai fabricar mais, e vai voltar a superestocar. Enquanto isso, o consumidor está diminuindo o seu estoque. Percebe o efeito chicote? O estoque do consumidor aumenta, mas o estoque da fábrica diminui, em função de um boato. Então, quer dizer, eu não estou dizendo que o efeito chicote só ocorre em função de boatos, mas eu estou querendo ilustrar que uma informação fez gerar esse efeito chicote. E aí, na prova, perguntava-se se o nome disso era efeito Forrester. E a questão está correta, porque quem inventou esse conceito de efeito chicote foi um cara chamado Forrester. Então, quer dizer, é uma questão sacana das bancas, né? Porque elas sabem que esse tipo de questão a maioria vai errar ou vai deixar em branco. No caso do CESP, né, a maioria deixaria em branco. Mas isso ocorre entre elementos da cadeia de suprimentos. Por exemplo, se eu sei que um determinado atacadista ou varejista vai fechar, provavelmente eu vou procurá-lo antes do fechamento, porque provavelmente promoções ocorrerão ali antes do fechamento. Mas ele não fecha, então quer dizer, o estoque dele abaixou, o meu de consumidor acabou aumentando porque eu comprei em excesso, consequentemente ele vai acabar comprando mais do que o normal na fábrica ou no distribuidor para se reabastecer, o que vai gerar uma diminuição do estoque da fábrica ou do distribuidor, o que vai gerar um pedido maior para a fonte, né, de matéria-prima. Então, quer dizer, percebam que o fluxo de informações ocorrendo adequado ou inadequadamente vai afetar, em algum momento, né, a gestão dos estoques de alguns desses personagens. Isso, então, tem que ser feito da forma mais adequada e cuidadosa possível para não gerar sobrecarga em um desses personagens, ou sobrecarga de estoque ou falta do estoque, a ponto do consumidor final não encontrar esse item no mercado. Então, quer dizer, tudo tem que ser feito para garantir a total satisfação desse consumidor. Uma pisadinha de bola no atendimento de uma padaria em relação a um cliente comum pode fazer com que esse cliente nunca mais queira comprar esse tipo de produto, nem em outro local. Isso, então, seria um consumidor a menos para manter essa cadeia devidamente abastecida. Para que isso ocorra, então, da melhor forma possível, quais são as ferramentas que a cadeia de suprimentos utiliza? Acompanhando aí na tela. Vocês vão perceber agora que onde a gente começou a matéria, lá no primeiro módulo, é onde a gente termina. Então, ferramentas da gestão da cadeia de suprimentos. Primeira ferramenta é o EDI, esse Electronic Data Interchange, ou troca eletrônica de informações, e uso da internet. Quando as tecnologias EDI e internet são utilizadas de forma adequada,
há oportunidades de melhoria de desempenho nas operações logísticas. Segundo Lambert, estas tecnologias impactam vários aspectos da empresa, com destaque para a logística, principalmente em transporte, armazenagem, processamento de pedidos, gestão de estoques, afetando significativamente as áreas de suprimentos, compras e distribuição. Então, um exemplo do EDI, que eu já citei em módulos anteriores, mas revisando. Você faz uma compra no supermercado, passa o código de barra, esse código de barra passado no computador ali do caixa, vai alimentar de informações o computador central da loja, que vai dando baixa automaticamente no estoque. Chega um nível do estoque em que eu estabeleço um sinal eletrônico, que chegando naquele nível, o computador central da loja automaticamente via internet manda um sinal para o fornecedor dizendo que está para acabar e que precisa ser reposto. Na manhã seguinte, lá às 5h30 da manhã, já tem um caminhão do fornecedor entregando no supermercado. Então, quer dizer, via troca eletrônica de informações, garantimos o reabastecimento com essa troca de informações entre personagens da cadeia, fazendo com que não ocorra falta do produto no mercado e o consumidor continue comprando no dia seguinte, alimentando essa cadeia inteira. Então isso seria o uso do EDI na gestão de cadeia de suprimentos. Outra ferramenta que a cadeia de suprimentos utiliza é o Just-in-Time e o Kanban, conceitos que já vimos também nos módulos anteriores. Acompanhando aí na tela. Just-in-Time. Regras para o Just-in-Time funcionar da forma adequada. Cada funcionário ou posto de trabalho é tanto um cliente como um fornecedor. Isso é importante, gente, esse entendimento de que eu me colocar como funcionário de uma empresa, como cliente e como fornecedor, para que o Just-in-Time dê certo. Porque, por exemplo, a partir do momento, vamos supor que eu trabalho ali na linha de produção de uma fábrica. Se eu entender que eu sou cliente do colega anterior, que está ali apertando parafuso, eu vou exigir desse colega um bom apertar de parafusos. Se eu entender que eu sou fornecedor do colega posterior, eu vou fazer tudo perfeito para que o trabalho do colega posterior também seja. Então, o conceito de Just-in-Time não é tudo ser entregue na hora certa, no momento certo, sem defeitos. O Just-in-Time faz parte da metodologia gestão da qualidade total, que significa zero defeito. Então, se um simples trabalhador de uma empresa se enxergar como cliente e fornecedor dos seus próprios colegas, a tendência do defeito é ser menor e do erro deixar de acontecer. Então, a primeira regra do Just-in-Time é que cada pessoa se veja como cliente e fornecedor de alguém ao mesmo tempo. Segunda regra, acompanhando aí na tela. Clientes e fornecedores são uma extensão do processo de manufatura. Então, quer dizer, tem que ter participação de todos. Clientes opinando em relação aos processos de Just-in-Time e demais processos da empresa, e fornecedores também fazendo parte como extensão do processo de manufatura. Um bom exemplo disso é o seguinte, um exemplo prático aqui que eu pude vivenciar profissionalmente. No passado, eu fui gerente de vendas de uma multinacional de produtos de limpeza, uma multinacional bastante conhecida por sinal. E o que acontece? Na época, tinham muitos atrasos das entregas dos produtos nos grandes mercados, em função do fornecedor de embalagens viver atrasando a entrega. A fábrica era no Rio de Janeiro, depois ela foi deslocada para São Paulo, só que o fornecedor de embalagens ficava no Rio Grande do Sul. E o cara atrasava muito para entregar. A ponto do presidente da empresa que eu trabalhava ameaçar o fornecedor de embalagens de deixar aquele contrato de lado e procurar um outro fornecedor de embalagem. O que o fornecedor de embalagem sugeriu? Ele perguntou para o presidente da empresa qual era o tamanho do espaço físico que era utilizado para armazenar as embalagens vazias, que seriam utilizadas. E na época se usava um galpão gigantesco, 120, 150 metros quadrados, perdão, quase 1000 metros quadrados, para armazenar as embalagens vazias. O que o dono da fábrica de plástico sugeriu? Que esse espaço fosse reduzido para uma área de 100 metros quadrados, então quer dizer, um décimo, onde os 900 metros quadrados poderiam ser utilizados para aumentar a fábrica, se a fábrica assim o desejasse, e ele montaria um equipamento nesses 100 metros quadrados, que seria uma microfábrica de plástico, apenas para atender a demanda da fábrica de produtos de limpeza. É como se ele sugeriu montar uma pequena filial da sua fábrica de plástico dentro do cliente. E isso foi feito. Então, numa área de 100 metros quadrados, ele instalou ali alguns equipamentos que sopravam o plástico, esse termo soprar o plástico é comum para embalagens, porque a máquina ela usa a pressão do ar para aquelas embalagens saírem no formato que normalmente a gente adquire aí no mercado, de qualquer coisa plástica. Então, assim, ele colocou uma sopradora de plásticos e um outro equipamento que pega a matéria-prima e já transforma ali para que o plástico seja soprado dentro do próprio cliente.
O que aconteceu daí para frente? Nunca mais teve atraso. E outro detalhe, essa microfábrica de plástico apenas fabricava a quantidade de embalagens que a fábrica de produtos de limpeza usaria naquele dia. Just in time ao extremo. Né? Assim, tem necessidade, o fornecedor de plástico fabricava na hora. Né? Isso é uma fabricação muito rápida. Como esse cara tinha um grande problema na logística, de levar do Rio Grande do Sul até São Paulo ou Rio de Janeiro as embalagens, foi resolvido quando ele monta uma filial dentro do próprio cliente. Aonde, nessa filial, os funcionários da fábrica de plásticos não são funcionários da fábrica de produtos de limpeza. Só que interagem todo dia. Né? Se eu estou trabalhando dentro do cliente, eu vou interagir com as pessoas. Então, o que acabou acontecendo? Funcionários da fábrica de plástico dando sugestões para a fábrica de produtos de limpeza e vice-versa. Então, quer dizer, fornecedor literalmente dentro do cliente. Então, isso significa uma interação maior, o just-in-time levado ao extremo, ao pé da letra. Terceira dica em relação ao just-in-time, né, para dar mais certo ainda. Deve-se procurar continuamente a simplificação. Então, quer dizer, a ideia do just-in-time, como nasceu da qualidade total no Japão, embora o Japão seja um país de alta tecnologia, eles são simplistas ao extremo. Tudo que puder ser simplificado já faz parte da cultura nipônica isso. Então, quer dizer, o conceito de just-in-time, embora aparentemente extremamente tecnológico e complexo, é simplificar os processos ao máximo possível, diminuindo a burocracia, para que justamente eu consiga fazer as coisas just in time, né, no tempo certo. Outra regra do just in time é que é mais importante prevenir problemas do que resolvê-los. Isso também faz parte da cultura japonesa. O japonês não resolve problemas, ele resolve causas. Se ele conseguir detectar as causas de um problema e eliminar as causas, o problema não acontece mais. Daí nasce uma ferramenta de gestão de processos chamado diagrama de Ishikawa. Mas aí já é uma outra matéria dentro de administração geral e pública, gestão de processos. Mas isso é só um exemplo para quem já ouviu falar do diagrama de Ishikawa, porque é um diagrama que resolve causas e os seus possíveis efeitos. Então, quer dizer, não se resolve problema. Na cultura japonesa, se uma pessoa está tossindo, não se toma um xarope. Se investiga a causa da tosse e se resolve a causa. Aqui no Brasil, tu toma xarope, parou de tossir, está tudo resolvido, né? Daqui a pouco você volta a tossir de novo e não resolveu a origem do problema. Então, o Just in Time trabalha com esse conceito de prevenir os problemas para que eles não ocorram. E a última regrinha do Just in Time é que deve-se obter ou produzir algo somente quando for necessário, né? Como diz a própria palavra, Just in Time. Então, quer dizer, aquele exemplo que eu citei da Fiat, né? A Fiat vende um carro para depois fabricar. Just in Time é ao pé da letra. Diferente de Volkswagen ou Ford ou a própria Chevrolet, que fabricam para vender. Aí ficam desesperadas com seus pátios lotados de carros acabados, tendo que reduzir substancialmente o preço para desovar o estoque, principalmente na época de virada do ano. Então, o conceito de Just in Time produz somente quando for necessário. Então, essa ferramenta nós já havíamos comentado, né, nos primeiros blocos aí da aula, da matéria, mas eu achei importante reforçar esses outros pontos que não foram colocados na ocasião. Outra ferramenta de cadeia de suprimentos, acompanhando aí na tela, é o conceito de estoque zero, que é muito parecido com o Just in Time, mas toma cuidado para não confundir na prova. Olha só, estoque zero, fortemente divulgado pela American Pro, ixi, gente, a pronúncia aqui vai lascar. Essa instituição, American Pro and ixi, cara. Olha, gente, estou pagando mó mico aqui gravado, então eu me recuso a ler isso, que eu vou travar todinho. Essa APIX, né, que é a sigla dessa instituição aí, significa o seguinte, é uma instituição norte-americana que vai controlar, né, as invenções e controlar os métodos de fabricação das grandes manufaturas. Então ela define as metas de redução dos níveis de estoque para próximo do zero, se possível chegar a zero. Muito da filosofia do estoque zero é compatível com a filosofia e conceitos do JIT, o Just in Time. Então deixa eu explicar isso um pouco melhor. Na tua prova pode aparecer estoque zero associado ao Just in Time. Por exemplo, é correto afirmar que o Just in Time busca o estoque zero. Interpretando o estoque zero como um substantivo comum, a questão está correta. Busca o estoque zero. O conceito do Just in Time ao extremo é eu não ter nada no estoque e o fornecedor me entregar apenas no momento da necessidade. Se aparecer estoque zero como substantivo próprio, aí é o conceito de estoque zero, que é diferente do conceito de Just in Time. O conceito de Just in Time é reduzir os estoques
entregar no momento da necessidade aumentando o giro. Isso não significa necessariamente que eu não terei estoque. O conceito de estoque zero é você não ter nem o espaço físico de estoque. No conceito de estoque zero como substantivo próprio, não existe custo de armazenagem, porque se eu não tenho nem o espaço físico, eu não vou ter que pagar nada por armazenar algo que eu nem vou armazenar. Seria realmente o fornecedor entregar o que eu preciso no exato momento da necessidade. Conforme eu brinquei em alguns módulos anteriores, não dá para fazer isso com papel higiênico. Como é que o fornecedor de papel higiênico vai entregar papel higiênico para uma empresa no exato momento da necessidade do papel? Não há como, tem que ter alguma quantidade estocada. Mas eu não preciso super estocar o papel higiênico, eu posso ter pequenas quantidades e eu compro a cada 3 dias, por exemplo. Isso seria o just in time. Percebam, eu reduzi o estoque, mas eu ainda mantenho alguma coisa. Se eu trabalhar com estoque zero, o fornecedor entregaria sempre quando houver necessidade, no exato momento. Então, quer dizer, essa instituição chamada APIX, que controla a manufatura nos Estados Unidos e passa dicas, etc., para sempre as fábricas melhorarem seus processos fabris, ela sugere chegar ao estoque zero quando possível. Se não em todos os itens, pelo menos em alguns, para que a empresa tenha mais espaço físico para a área produtiva e também gerando economia no sentido de evitar os chamados custos de armazenagem. Só toma cuidado na hora da prova para não afirmar que just in time é a mesma coisa que estoque zero. São objetivos parecidos, mas não são os mesmos conceitos. O conceito de just in time nasceu no Japão, dentro da fábrica da Toyota. O conceito de estoque zero é puramente norte-americano. O conceito de just in time coloca que o objetivo é reduzir os estoques, se possível chegar a zero. O conceito de estoque zero é estoque zero total. Nada de nenhuma quantidadezinha guardada ou armazenada. Outra ferramenta que eu já havia dito lá nos primeiros módulos foi o MRP, uma sigla do inglês que significa Planejamento das Necessidades de Materiais. Nada mais é do que pegar uma previsão de consumo de cada departamento e, com base naquela previsão, adquirir os itens que serão necessários para o próximo período. Estão acompanhando aí na tela a definição acadêmica de MRP. É um sistema de planejamento baseado na explosão da estrutura dos produtos, visando controlar as necessidades de materiais. Cuidado com essa palavra, você já deve ter visualizado os produtos serem explodidos dentro da empresa. Explodir a estrutura dos produtos seria detalhar ao máximo possível como cada produto é feito e, de acordo com esse detalhamento extremo, estabelecer as previsões de consumo. Consiste de um planejamento mestre aberto em suas necessidades de peças individuais, isso é a chamada explosão, não analisar todos os itens de uma empresa, mas analisar cada um individualmente, e empurrado através do ciclo de produção. Então, quer dizer, em outras palavras, pegar um planejamento de consumo de cada departamento, principalmente da área de produção, pensando numa fábrica, e com base nisso, fazer as compras antecipadamente de cada item individualmente. E o último conceito, o MRP2, que não seria um planejamento da necessidade de materiais, parte 2. Na realidade, essa sigla MRP1 e MRP2 é porque, coincidentemente, na língua inglesa, os dois termos que eu vou terminar de explicar agora ficariam com a mesma sigla. Então é para diferenciar um do outro. O MRP2, traduzindo, é o planejamento da capacidade de manufatura. Não tem nada a ver, em palavras, com o planejamento da necessidade de materiais. Qual que é a relação? O que adianta a área de vendas passar uma previsão para o departamento de compras de que serão vendidos mês que vem 500 unidades de alguma coisa, se a capacidade de manufatura da empresa é de 100 caixas por mês? Se eu não tenho capacidade de produzir as 500, por mais que a área de vendas esteja fazendo uma previsão de que 500 caixas podem ser vendidas, eu não tenho como produzir. Então não adianta eu estocar matéria-prima suficiente para 500 caixas se a minha capacidade de manufatura é de apenas 100. Claro que aí cabe à empresa fazer um estudo se ela deve terceirizar o resto da produção, se ela deve convidar algum concorrente para uma parceria para conseguir atender essas 500 caixas, ou se ela deve ampliar a sua capacidade de manufatura. Estão acompanhando aí em teoria na tela a definição de MRP2. É uma extensão do planejamento de necessidades de materiais e usa um banco de dados comum para fornecer informações de carga de máquina, custos e mão de obra. Para fins de planejamento, esses são recursos valiosos e devem ser mantidos em um sistema just in time. Então, por exemplo, se a minha máquina, o meu equipamento lá na fábrica não consegue produzir aquela quantidade que a área de vendas acredita que vai vender, não adianta nada eu comprar matéria-prima para produzir se eu não vou dar conta.
Se eu não consigo, se eu estabeleço então o valor dos custos e da mão de obra, aumentando a capacidade de manufatura, e esses custos e mão de obra não são lucrativos, não adianta nada eu também comprar uma quantidade maior em função da previsão passada pelo MRP1 para a área de materiais. Essas então, gente, são as ferramentas principais, né, que a logística e a gestão de cadeia de suprimentos utiliza para fazer, né, a administração de materiais executar com excelência o seu papel. Isso eu posso dizer então que encerra o conteúdo teórico pensando nas provas de concurso. Porém, nos concursos recentes, eu percebi a inclusão de patrimônio, né, e alguns termos patrimoniais colocados também em prova. Então, no nosso próximo módulo, eu vou fazer aqui um complemento, né? Não é para todo concurso que o assunto do próximo módulo interessa, mas eu acho importante, mesmo que esse assunto não esteja num edital, patrimônio, gestão de patrimônio, vocês assistirem, terem acesso a esse conteúdo, porque isso consegue de alguma forma fazer com que você amplie a visão sobre a atividade do Departamento de Materiais. Então no próximo módulo a gente vai falar sobre patrimônio, isso é recomendado também para quem tem que estudar administração financeira ou contabilidade, porque alguns termos contábeis e algumas ideias da administração financeira também serão explicados para a gente entender a gestão do patrimônio. E no final, né, do módulo complementar sobre patrimônio, eu vou comentar alguns exercícios envolvendo o assunto que a gente viu desde o primeiro módulo, mostrando para vocês como isso cai em prova. Então, a gente se encontra no próximo módulo com gestão do patrimônio e exercícios. Até mais, gente!